Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Tema da live de hoje: reclamação trabalhista e seu aproveitamento no planejamento previdenciário, com a professora Maura Feliciano. Vou aguardar ela chegar. Enquanto isso, ó, já chegou a Maurinha aí. Eu chamo ela de Maurinha, então pode ser que no decorrer da live vocês... A Gi chegou aí também, Valéria... Maurinha, quando você entra, tem um coisinha assim que tá lá pra você se convidar pra live. Vê se você consegue achar isso pra você se convidar. Gente, apertem os corações, vão dizendo de onde vocês são, pra que a gente possa saber de onde vocês são, pra que a gente possa conhecer vocês um pouquinho melhor. Jéssica entrou aí. Vamos lá. Maura, me diz se você conseguiu achar isso que eu acabei de te falar. Ó, tem muita gente de São... Sempre nas nossas lives tem muita gente do estado de São Paulo, né? Medina, Minas Gerais. Gente, digam de onde vocês são, de qual cidade, de qual estado vocês são. Montes Claros, a previdenciarista. A Maura realmente é top demais. Goiânia, Goiás. Oi, Jaque. Ó, a Maurinha tá vendo se consegue achar ali. Não achou, Maurinha? Deixa eu ver se eu consigo aqui te convidar. Peraí. Aí, convite. Gente, mandei o convite pra Maura agora, tá? Ó, Ribeirão, São Paulo. Pronto. Aê! Gente, ela tá muito chique. Essa mulher é muito chique. Vocês não têm noção do quanto essa mulher é poderosa quando a gente faz o evento das previdenciaristas. Ela sempre tem alguma coisa chamativa, entendeu? Porque ela não é nada, assim, chamativa, né, Maurinha? E Não, nem um quem pouco. vai no evento das previdenciaristas sabe que ela sempre tem uma surpresinha pra gente quando a gente a vê lá no evento. Maura, se apresenta para todo mundo aí, para as pessoas te conhecerem. Acredito que tem muita gente que já te conhece, porque já estão falando aqui antes mesmo de você entrar. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero primeiramente aí cumprimentar e agradecer o seu convite, Elaine. Gosto muito do seu trabalho, te acompanho, assim como todas as nossas colegas que estão empreendendo bastante nas lives, né, nesse período. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Maura Feliciano de Araújo, sou advogada, sou professora da Faculdade Legale e também da Unibrasil e da UnoOeste. Estou aqui em São Paulo, na capital, né, como presidente da Comissão Previdenciária da OAB Itaquera, e sou a coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Estou aí à disposição de todos vocês para o tema dessa tarde. Gente, vocês, enquanto a Maura vai falando sobre o tema, se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar, porque aí no finalzinho, quando ela terminar de falar o que ela trouxe para vocês, ela vai tentar responder todas as perguntas. Tem lives que a gente não consegue responder todo mundo porque chove perguntas, mas podem mandar que assim que a Maura terminar, ela vai tentar responder todo mundo, tá? Vou dar um oi geral para todo mundo. Maura, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por aceitar o meu convite. Eu gosto demais de você, você é uma pessoa incrível. Para quem conhece a Maura, gente, sabe que a energia da Maura é outra. Não tem como não ficar bem perto dessa pessoa, porque ela realmente tem uma luz especial que quem a conhece sabe do que eu tô falando. E muita gente aí parece que já conhece porque tá falando do negócio de carnaval, Maurinha, você é conhecida. Você é bem conhecida. Pode ficar à vontade, Maura. Bom, Elaine, obrigada. Quero aqui, né, assim, sintam-se todos abraçados, né? Rapidamente assim, eu fico com um olho no peixe, outro olho no gato, né? Então eu vi que já tem o pessoal de Itaquera, lá da Comissão Previdenciária, né? Colegas aqui do país todo, isso é muito bom. E o tema que eu venho tratar hoje com vocês é um tema que geralmente eu falo um pouco rápido, né? Quando a gente dá aula, né? Quando a gente faz alguma palestra sobre planejamento previdenciário. Mas é um tema que a gente precisa estar muito atento quando a gente faz um atendimento ao nosso cliente,
quando a gente, principalmente agora, em que eles buscam, né, a todo custo se aposentar antes da emenda 103. Eles procuram a gente agora, claro, mas querem ver o que mais que a gente consegue acrescentar a eles para ver se eles conseguem ficar na regra antiga, porque eles se sentem mais confortáveis, mais seguros, um benefício melhor, regras, né, menos endurecidas. E saber se o nosso cliente, se ele teve algum processo trabalhista, e hoje eu vou me concentrar só no processo trabalhista, eu não vou nem falar das decisões parcialmente procedentes na federal, as decisões administrativas, então, só para a gente entender até onde é válido a gente, o que a gente pode, na verdade, aproveitar do processo trabalhista. Então, a gente sabe, né, Elaine, que quando a gente faz o planejamento previdenciário do nosso cliente, a primeira ferramenta que a gente usa é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde, então, ali a gente vai buscando identificar se todos os vínculos estão anotados, se tem algum período extemporâneo, se tem alguma data vínculo sem ali a sua saída, e a gente vai checando tudo isso. E tem 3 pontos que devem chamar a nossa atenção no CNIS, para dali para frente, então, a gente pontuar com o nosso cliente. Primeiro, quando a gente nota uma distância muito grande de um vínculo para o outro. Segundo, quando o indicador ele já traz para a gente aquela marca IRT, que indica reclamação trabalhista. E um terceiro ponto é, ainda que não tenha nada disso, a gente também perguntar ao nosso cliente se dentro de, em algum daqueles vínculos que constam no CNIS, se houve reclamação trabalhista. Então, o primeiro ponto, quando eu identifico uma distância muito grande de um vínculo para o outro, eu pergunto para o meu cliente se de fato ele ficou todo aquele tempo sem trabalhar, sem contribuir com a Previdência Social. Porque, às vezes, ele tem período trabalhado e é aquele período em que ele trabalhou para uma empresa e a empresa não anotou, a empresa não fez as devidas anotações. E aí, então, de novo, eu vou checar se existe uma ação trabalhista proposta naquele ponto. Quando a gente tem o indicador IRT, indica reclamação trabalhista, a gente, de novo, vai confirmar com o nosso cliente. Porque nós já tivemos no escritórios indicadores que não tinha nenhuma relação, que aquela pessoa nunca havia proposto nenhuma ação trabalhista. Então, ao mesmo tempo que eu me alegro, às vezes eu acabo ficando frustrada. E mesmo quando eu não tenho nenhum indicador, quando eu não tenho nada, por que é interessante saber do meu cliente se tem alguma coisa? Porque às vezes ele se vê obrigado a propor uma ação trabalhista. Então, o vínculo existe, mas a remuneração estava errada, não houve equiparação salarial, ambiente insalubre. Então, eu preciso muito checar com o meu cliente essas 3 situações, porque uma ação trabalhista, ela traz reflexos muito positivos no momento do planejamento previdenciário, no momento de apurarmos tempo de contribuição, no momento de identificarmos se eu estou diante de uma aposentadoria especial ou com possibilidade de conversão de tempo especial para tempo comum, e serve muito para também a gente fazer revisão do benefício que o cliente está recebendo. Porque, às vezes, você tem um vínculo anotado, mas o salário era pago por fora, o salário não foi devidamente pago. E aí, quando você tem esse reconhecimento na justiça, isso também vai trazer reflexo no valor que ele já está recebendo de um benefício previdenciário ou que ele recebeu, exatamente porque aquilo era objeto de discussão na Justiça do Trabalho. Então, a gente precisa muito fazer essa checagem inicial. Tem processo trabalhista? E, às vezes, Helene, eu não sei, né, para os demais colegas, mas, geralmente, quem faz previdência não faz trabalhista, quem faz trabalhista não faz previdência. Então, são 2 áreas que, infelizmente, elas não andam de mãos dadas. Então, o que acaba acontecendo? O cliente ele vem para você para se aposentar, para fazer aposentadoria, mas ele não sabe dizer nada para você sobre o processo. Gente, travou? Vocês estão me vendo? Oi, vocês estão me vendo? Travou só a Maura. Me falem aí. Gente. Oi. Olá. Gente, me digam se vocês estão me vendo?
Sim, agora voltou. Então, eu até perguntei. Aqui a Helene já respondeu: travou, positivo, travou. Então, vamos voltando aqui com o pessoal. Alguém estava me ouvindo, mas não estava vendo você. Bom, travou. Eu acho que agora, então, acaba voltando, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa identificar é exatamente isso, Helene. E aí, como eu estava falando, como geralmente um não trabalha na área do outro, então, quando você pergunta para o cliente, tem processo trabalhista? Ele sabe que tem, mas ele não sabe qual é o pé que está aquele processo trabalhista, se já transitou em julgado, se não transitou, ele não sabe dizer para a gente o que foi que o advogado pediu, o que foi que assim, concretamente foi dado, né, se já transitou em julgado ou não. Então, por muitas vezes, a gente precisa ou ingressar naquele processo, pedir vistas do processo, ou o que eu costumo fazer no escritório. Me traga o processo de capa contra capa, né? No caso, né, me traga toda a cópia do processo, para a gente então poder avaliar o que de fato eu posso aproveitar daquela sentença trabalhista, daquele processo trabalhista na esfera judicial. E eu acredito que os colegas vêm acompanhando. Eu tenho a possibilidade de uma aposentadoria pelo direito adquirido, para quem reuniu todos os requisitos até 13 de novembro, e regras de transição de lá para cá. Então, se de repente, se o meu cliente ele tem lá qualquer tempo de contribuição reconhecido na Justiça do Trabalho, eu posso chegar aos 35, 30 anos, se eu estou falando de homem ou de mulher, ou então melhorar ainda mais toda aquela sequência de requisitos para ele, ou já ter direito a se aposentar, ou se aposentar daqui para frente, na melhor regra de transição, não é? Então, é importante a gente fazer essa checagem. E aí, o que acontece, Elaine? Geralmente, no processo trabalhista, e aí agora a gente começa a falar um pouquinho, a visão do servidor quando você tem uma ação trabalhista. Porque a nossa legislação, a previdenciária, ela é muito precária em artigos de lei. Então, você não tem muita coisa na lei, você não tem muita coisa no decreto, mas você tem algumas coisas a mais na instrução normativa, número 77, a partir do artigo 71, mas você tem uma jurisprudência muito farta, suprindo uma série de lacunas que você não encontra na norma da Previdência Social. Então, chequei que o meu cliente ele tem uma ação trabalhista, chequei que dá para aproveitar tempo de contribuição, dá para aproveitar o laudo técnico que reconheceu o ambiente insalubre, teve reconhecimento de salário pago por fora. Então, assim, eu posso aproveitar em várias oportunidades do planejamento previdenciário do meu cliente. Qual é o passo agora? Como que eu vou instruir o meu processo trabalhista, o meu processo previdenciário, para que aquela sentença trabalhista ela seja averbada no quinis do meu cliente e efetivamente aquilo seja proveitoso para, geralmente, o que eles querem é a sua concessão de aposentadoria. E aí, de novo, qual é a providência que o meu escritório tem? Eu pego o processo de cabo a rabo, como se diz, e levo para a agência da Previdência Social. E aí a gente sabe que lá no artigo 71 da instrução normativa tem mais ou menos escrito assim: a reclamação trabalhista ela só gera créditos trabalhistas, ela, entre aspas, não produz efeitos previdenciários. Então, num primeiro momento, o que você imagina? Puxa, não vou levar nada dessa trabalhista para o previdenciário? Sim, você vai levar alguma coisa, desde que você atenda a alguns requisitos da instrução normativa para essa finalidade. Então, pego o processo, eu no meu escritório, a gente pega o processo todinho e levo para uma agência da Previdência Social. Chegando lá, tem servidor que pega todo o processo trabalhista e tem servidor que separa aquilo que é interessante para ele. Agora, o que é muito prudente a gente entender num processo trabalhista? Para o servidor, quando ele recebe uma ação trabalhista, né, um processo com sentença transitada em julgado, o que o servidor ele olha? Se esse processo trabalhista ele foi instruído com o início de prova material. Ou seja, se dentro daquele processo trabalhista eu não tenho somente prova testemunhal, se eu tenho algum documento contemporâneo ao fato que eu estou me reportando, para que esse servidor ele tenha conhecimento de fato, de que tenha convencimento, na verdade, que aquela relação trabalhista ela existiu.
Mas aqui eu quero vir trazendo assim alguns detalhes que farão a diferença na instrução nesse processo administrativo dos nossos colegas. Aí eu até deixei uma telinha aqui aberta para mim. Aí, o artigo 71 da IN diz assim: a reclamatória trabalhista transitada em julgado restringe a garantia dos direitos trabalhistas e por si só não produz efeitos previdenciários. Ok. Para a contagem do tempo de contribuição e o reconhecimento de direitos para fins previstos no regime geral, a análise do processo pela unidade de atendimento vai observar: 1. A existência de início de prova material, que é isso que eu acabei de falar. Um processo trabalhista, a princípio, só movido por testemunha, não tem muita serventia. Mas o inciso 2 dispõe o seguinte: o início de prova referido no inciso 1, que é o início de prova material, deve constituir-se de documentos contemporâneos juntados no processo judicial trabalhista ou no requerimento que possibilite a comprovação dos fatos. Então, vejam que o inciso 2 do artigo 71, ele dá uma melhorada naquilo que eventualmente não ficou bem explorado no trabalhista. Então, eventualmente, eu posso ter o quê? Eu posso ter um processo trabalhista que não foi instruído com início de prova material, porque talvez o advogado não se atentou, porque talvez o cliente não levou esse documento para ele, mas eu ainda posso levar isso quando eu instruo o meu processo administrativo previdenciário. Então, às vezes, eu pego um processo e falo, puxa, não tem documento aqui no caso. Espera lá, o senhor tem mais alguma coisa na sua casa? Porque se o senhor tiver, eu posso embutir isso agora no requerimento administrativo. E isso está na própria instrução normativa. Então, quer dizer, se o servidor se negar, ele está descumprindo a norma. Se eles indeferirem porque o processo trabalhista não estava instruído com o início de prova material, de novo, eles estão ferindo a própria norma deles. Então, o processo trabalhista, via de regra, ele precisa estar instruído com início de prova material, mas nada impede que eu leve essa prova material, né, dentro dessa sentença trabalhista transitada em julgado, nada impede que a gente leve outros documentos, porque é o que a instrução normativa dá a entender para a gente nessa situação, entendeu? Um grande problema, assim, né, Maura, é a questão do acordo. Que os trabalhistas geralmente fazem muito acordo, não tem oitiva de testemunhas, não juntam documentos. Eu acho que esse é um dos grandes problemas para os previdenciaristas. A gente sempre fala, gente, vai fazer trabalho, não faz acordo. Tem que ter prova, tem que ter testemunha, tem que ter toda a instrução probatória. Aí eles vão lá, fazem acordo, principalmente para reconhecer o tempo em que a pessoa trabalhou. Quando às vezes você vai reconhecer o salário, né? Esse salário por fora, como você falou, é uma outra sistemática, mas para conhecer o tempo é complicado, né, não, Maura? E assim, por isso que seria interessante, né, Elaine, que todos os advogados trabalhistas andassem de mãos dadas com os advogados previdenciaristas e vice-versa, porque é para que o advogado trabalhista, ele possa, no mínimo, prever ao cliente dele um acordo trabalhista sem reconhecimento de vínculo empregatício. Porque, assim, ali no momento, é interessante para o nosso cliente aceitar um valor X, às vezes a necessidade financeira dele está falando muito mais alto, então, não, se ele está me oferecendo X, doutor, eu abro mão, só que aí lá na frente, que é agora, 2019, isso vai fazer falta para o nosso cliente, porque o acordo trabalhista, como você falou, antecipando aqui já, trazendo o que eu ia deixar mais para o finalzinho para agora. O grande problema que a gente tem nos processos previdenciários, né, quando a gente leva a sentença trabalhista, é exatamente o acordo que foi feito e que se abriu mão do vínculo empregatício. É o bendito do acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício. O que dá para fazer? Nada. Se a sentença homologou um acordo em que não houve reconhecimento de vínculo empregatício, infelizmente, você perdeu todo aquele tempo, você não tem condição de trazer aquilo de forma nenhuma. E você sabe que há uns 3, 4, não, um pouquinho mais de tempo, no ano passado, um cliente ele foi até o escritório em que ele abriu mão num vínculo, numa ação trabalhista de 10 anos de reconhecimento de vínculo, Elaine, e é exatamente o tempo que está faltando agora para ele ter acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição.
Então, o que dá para se fazer nesse caso? Não dá para se fazer absolutamente. Gente, e aí? Travou de novo? Falem aí para mim. É a Maura ou sou eu? Oi, gente. Toda hora. Oi, gente. Não, então tá bom. Então, Elaine, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o advogado trabalhista, ele precisa ter essa consciência. Se vai, né, demonstrar ao seu cliente o impacto de você fazer dele aceitar um acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício. Tá? Então, muito cuidado, porque se você recebe, por isso que a gente precisa primeiro ver o processo trabalhista, por isso que a gente precisa primeiro entender o que aconteceu naquela ação judicial, porque se o desfecho foi esse, sentença, homologando um acordo sem reconhecimento do vínculo, infelizmente eu não levo absolutamente nada daquela situação para o requerimento administrativo. Isso quando eu falo de reconhecimento de vínculo empregatício, né? Então, se eu estou falando de reconhecimento de vínculo, eu não levo nenhum tempo de contribuição. Ah, mas eu tinha documento, eu lembro que eu tinha testemunho, eu lembro que eu tinha um monte de coisa. Tudo bem, se isso não foi devidamente trabalhado, infelizmente a gente não tem o que fazer nesse caso, né? Ainda falando de sentença trabalhista, Elaine, é interessante também os colegas eles separarem, né, a sentença trabalhista que homologou um acordo sem reconhecimento de vínculo, daquela que homologou com o conhecimento, né, reconhecendo o vínculo empregatício e com o pagamento das parcelas previdenciárias. Então, às vezes, você tem um vínculo, né, você tem um vínculo pleiteado na justiça, foi reconhecido, de fato, o empregador falou, não, reconheço e vou pagar. E aí a gente tem um outro problema, que é o problema do reconhecimento do vínculo, mas com pagamento de parcelas de caráter indenizatório. Então, as parcelas de caráter indenizatório, elas também são outro problema, porque aquilo que é caráter indenizatório não gera base de cálculo para recolhimento previdenciário. Então, como que fica nesse caso? E aí a gente tem uma lei, a Lei 13.876, se eu não estou enganada, de 2019, que veio disciplinando desde o ano passado como ficam as questões de acordos trabalhistas com reconhecimento de parcelas, onde essa composição dos salários para fins de acordo, eles têm que guardar uma relação muito grande com o pedido, né, da inicial. Então, eu não posso declarar verbas 100% indenizatórias se eu reclamei salário. O salário, ele tem caráter, né, previdenciário. Então, aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí, de novo, quem tem que tomar cuidado é o advogado trabalhista, porque isso poderá gerar dois problemas na esfera previdenciária para nós, quando a gente vai calcular o benefício ou quando a gente vai revisar o benefício que já está sendo pago. Qual é a minha base de cálculo? Porque daí eu terei o quê? Eu terei um único recolhimento para uma única competência. E, geralmente, o recolhimento previdenciário proveniente de ação trabalhista é feito o recolhimento numa GPS, que gira, então, uma única competência num código específico, código 2909, e aí eu vou ter lá no PVC do meu cliente só um mês, e às vezes, né, vai ali ficar limitado ao teto, quando, na verdade, aquilo foi fracionado durante todo o reconhecimento do vínculo. Então, fica até uma dica para quem consegue chegar ao advogado trabalhista, que seja feita uma discriminação das parcelas, mês a mês, e principalmente que esse recolhimento ele seja feito na guia GFIP, porque a GFIP, sim, você vai discriminar mês a mês, você vai informar mês a mês qual é a parcela que compõe ali o salário de contribuição daquele reclamante, daquele segurado da Previdência Social. Então, percebam a importância das duas áreas caminharem juntas. É até difícil que um colega trabalhista ligue para um advogado previdenciário perguntando como que eu vou fazer o recolhimento, porque, na verdade, às vezes nem é no recolhimento que você tem que se preocupar, é na forma como você vai
pedir o seu benefício, você vai fazer o seu requerimento, né, na esfera trabalhista, para que isso tudo fique bem discriminado. Porque a gente tem esses dois problemas, o acordo sem reconhecimento de vínculo, que não dá para fazer nada, e o acordo com reconhecimento, mas aí eu não posso discriminar parcelas totalmente 100% indenizatórias. No mínimo, eu tenho que guardar uma relação com o que está na inicial trabalhista, entendeu? Inclusive os juízes, não sei aí na sua região, eu já fui em algumas audiências trabalhistas quando eu comecei a advogar, e aqui a gente tem um juiz bem sistemático, vamos assim dizer. Eu acho que todo mundo que me acompanha já tem um tempo, já sabe o quanto eu falo dele. Ele nos impõe, na verdade, a fazer acordo, a fazer do jeito que ele quer. E aí, quando o advogado não faz o acordo, ele grita com o advogado na sala de audiência, ele começa a falar o quanto custa o processo para o Estado, enfim, ele é super grosso com os advogados. E aí, Maura, quando o advogado acaba aceitando o acordo, chega no final, ele impõe isso também. Ah, doutores, eu posso colocar tudo como verbo indenizatória? Porque para eles é mais fácil também, né? E aí o advogado, às vezes, jovem advogado, já passou por aquele estresse dele ficar gritando, de fazer o acordo e não fazer o acordo, acaba aceitando, né? E raras vezes eu vi ele colocar verba remuneratória e indenizatória. Geralmente, ele já manda colocar indenizatório e já pergunta, tá de acordo? Pode ser? E aí o jovem advogado acaba aceitando com medo de sofrer uma represália, né? Sim, até porque pode ser que aquele acordo acabe sendo deixado de lado, ele tem assim uma certa vergonha do cliente que está ali do lado dele, então ele também não quer demonstrar nenhuma insegurança para o cliente, ele não quer deixar transparecer que de repente não é aquilo, então é onde a gente precisa realmente já ir preparado para uma audiência trabalhista, né, Elaine? E o ideal seria até que assim, antes do trabalhista, antes do advogado trabalhista ir para uma audiência trabalhista, bater um papo com um advogado que é especialista da via previdenciária, que daí você pode vir dando esses nortes, né? Olha, pelo menos peça para que os recolhimentos sejam feitos, né, mês a mês na GFIP, peça para que pelo menos discrimina quais são aquelas parcelas, então, né, um acordo de 50 mil reais, 5 mil é aviso prévio indenizado, né, mas aí eu paguei ali, está composto ali de 12 parcelas de contribuição, de salário de contribuição, para ficar mais fácil, né, Elaine? Então, a gente precisa ter essa atenção. Um outro ponto que eu destaquei para conversar com os colegas quando eu tenho um processo trabalhista totalmente fundado em prova testemunhal, porque isso não é incomum, porque assim, tem empresas que elas não fornecem nenhum tipo de prova contra ela. Então, elas não dão recibo, depois elas pagam em dinheiro, e a única prova que de fato o reclamante tem é ali o quê? São as testemunhas. E testemunhas que fazem um belo de um convencimento do juiz. Então, eu tenho uma sentença trabalhista que não tem início de prova material, e aí a Previdência Social administrativamente diz o seguinte: olha, não tem início de prova material, eu não posso reconhecer esse vínculo. Qual é a saída técnica que nós temos hoje? Nós já temos vários julgados do TRF e de vários TRFs do nosso país, que hoje à tarde eu dei uma pesquisada, então já vai meio que ficando unânime esse posicionamento. A sentença trabalhista, ela é um início de prova material. Então, ainda que administrativamente o servidor diga, não vou reconhecer esse vínculo porque você não teve prova, né, documental no processo, mas a gente já tem 2 inícios de prova material. O primeiro que é a sentença, que trouxe esse convencimento do juiz trabalhista. E o segundo início de prova material é a anotação que o próprio secretário, o próprio diretor da vara do trabalho faz na carteira de trabalho do reclamante, daquele segurado da Previdência Social. Então, administrativamente, a gente sabe que a tendência é eles negarem esse reconhecimento, mas a justiça ela já vem se posicionando de uma forma muito mais favorável ao trabalhador, até porque
não era responsabilidade do empregado ele mesmo fazer a sua anotação, ele mesmo fazer os seus recolhimentos previdenciários. Então, ele não pode ser penalizado de novo, Elaine, com uma situação em que a obrigação era totalmente de terceiro. Então, fica mais uma dica aqui para os colegas. Início de prova material, agora a gente já começa a ter, tanto pela sentença transitada em julgado, quanto pela... Travou de novo. Pronto, Aí, voltou. Tinha ficado uma telinha preta aqui para mim. Certo? Pode Você quer continuar, estamos fazer... te ouvindo. Então, tá bom. Um outro Hoje ponto eu que eu só tô também... aprendendo, gente. Eu tô aqui só admirando a Maura, então eu fico aqui caladinha, porque eu só tô Tá aprendendo travando junto aqui com para vocês. mim, não sei... Tá travando um pouquinho. Gente, tá travando? Como é que tá aí para vocês? Travou? Travou, né? Da Maura? Agora você voltou. Tava travando, né? Mas agora acho que já voltou, já deve ter restabelecido para todo mundo, não é? Aí, isso. Travou para Voltou. Elaine de novo. Eu vejo, agora está travando, não sei se você também tem a mesma sensação comigo, Elaine. Está travando para você? Ó, o pessoal tá Tra- falando que tá travando a sua. Então é você, Travando e Maurinha. volta. Vamos Isso. esperar um segundo. Acho que agora vai, Elaine. Ó. Foi. Ainda Voltou para mim. voltou. Voltou para vocês? Para mim também voltou, para Isso. Jaqueline voltou, para Michele está instável, o horário realmente, né? Na verdade, o país está passando por essa instabilidade de internet, então não é nem o horário, está para todo mundo em qualquer hora do dia e da noite, não é verdade? O O Insta não está Instagram tá suportando. lotado nos últimos dias, porque tá todo mundo em casa e todo mundo querendo fazer live, todo mundo querendo vir aqui mostrar conteúdo e acaba que o Instagram realmente tá bugando todo mundo. Verdade, não, mas agora que voltou, vamos aqui então para mais um conteúdo que eu separei para os colegas, que é a necessidade e muitas vezes qual é o argumento de defesa da Previdência Social. Eu não vou aceitar esse vínculo trabalhista, eu não vou reconhecer essas contribuições pagas por fora, porque eu não participei do processo trabalhista. Aí aqui o que acontece? A gente dá uma saída técnica para o colega e eu digo o que a justiça vem entendendo a respeito. Pelo menos no nosso escritório, hoje em dia nem tanto mais, mas quando lá no escritório nós fazemos bastante o trabalhista, a gente sempre teve o cuidado de pedir para que o INSS tomasse ciência daquela ação. E sempre acontecia essa ciência. Então, se ele apresentasse a sua defesa ou não, se ele viesse oferecer qualquer tipo de manifestação, mas a minha parte eu já tinha feito. Então, esse era um argumento a menos que a Previdência Social iria se utilizar. Ora, não reconheço porque eu não fiz parte. Ah, você fez parte sim, porque você já estava ciente, porque a gente aí tinha todo aquele ritual, né, de ciência, e de fato a ciência era enviada e a Previdência Social dava. Agora, a Previdência Social, o que a Justiça, na verdade, já vem reconhecendo? Independe se o INSS, se ele foi citado ou não, porque eu parto de uma relação de trabalho que tem todas ali as suas características a serem cumpridas. Eu parto de um convencimento livre do magistrado da Justiça do Trabalho, então se ele acolheu todas aquelas provas, então aquela sentença ela tem que ser aceita, então já tem muita decisão, né, da Justiça Federal, no caso, reconhecendo que independe se o INSS, se ele teve ciência ou não, se ele participou daquela lide como terceiro interessado. Então vejam que para cada argumento da Previdência Social, a gente, para cada argumento deles, a gente sempre tem agora cada vez mais a justiça ficando favorável ao segurado, até porque numa relação dessa, tanto perante a Previdência quanto perante a Justiça do Trabalho, o segurado é a parte mais frágil da relação, né? Ele é o quem tem ali o mínimo possível de conhecimento, ele precisa trabalhar, então ele se sujeita a trabalhar sem vínculo, porque ou ele trabalha naquela condição, ou ele não terá o ganha-pão dentro da sua casa. Então, infelizmente, a gente
ao mesmo tempo que o trabalhador ele tem essa vulnerabilidade, então a justiça ela já vai reconhecendo e acolhendo ele de uma forma diferente. Então, mas assim, por cautela, né, se tem a Previdência Social, peçam para que ela tome ciência daquela ação, e aí então, e também, quando o advogado trabalhista, né, entende, ou quando a gente pode se achegar, inclui também nos seus pedidos trabalhistas que a Previdência Social, ela seja, tome ciência, pede para que na sentença, né, ali seja no acordo, na sentença, que os juízes peçam o ofício para que a empresa ela faça os recolhimentos previdenciários em GFIP, depois na GPS, uma GPS para cada GFIP, e assim então as coisas elas vão ficando boas para o segurado. Muitas vezes, e pede também para que o INSS seja o oficiado, para que ele averbe aquela sentença trabalhista, que é para quando ele tomar, né, for ali efetivamente requerer o seu benefício, ele não tenha nenhuma surpresa em dizer assim, olha, mas eu não sabia disso, eu não conhecia este vínculo, mas então já pede na trabalhista para que isso aconteça, para que ele não tenha nenhuma surpresa aí quando for requerer o benefício, entendeu? Tem uma colega aqui que ela está perguntando, ela quer saber como que ficou o caso desse cliente que foi ao escritório, que 10 anos foi feito um acordo. Infelizmente, ele não teve acesso ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e está esperando agora chegar aos 65 anos de idade para poder requerer a sua aposentadoria por idade. Então, infelizmente, quando você não tem como corrigir a situação, é o segurado quem acaba ficando no prejuízo. Eu já tive o conhecimento de um colega que ele fez o seguinte, ele entrou com uma ação de dano moral e dano material contra a empresa, porque não ter usufruído de um benefício previdenciário foi por culpa total da empresa. Mas aí, neste caso em específico, não está associado a um acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício. Talvez teria sido melhor não ter feito absolutamente nada, nem ter ingressado com uma ação trabalhista, se fosse para ter esse desfecho. Até porque, Elaine, mais um item que eu separei para os colegas, por que às vezes é melhor a gente não entrar com uma ação trabalhista? E isso já aconteceu no escritório. Ele vem ao nosso escritório e você pergunta, o senhor tem ação trabalhista? Não tenho. Aliás, eu trabalhei numa empresa lá atrás, mas eu nunca procurei a justiça, eu nunca fiz nada, e agora não dá mais para fazer porque já passou do prazo. Realmente, a gente sabe que existe aí um prazo, né, para que você ingresse com uma ação trabalhista. Findou o contrato, você tem até 2 anos para recuperar o seu crédito trabalhista. Só que para fins de declaração junto à Previdência Social, eu não tenho prazo para fazer esse pedido, que é o artigo 11, parágrafo 1º da CLT. Então, ainda tem uma luz no fim do túnel. Então, não entrou com ação trabalhista, eu ainda posso entrar com aquela ação declaratória prevista na CLT. E o que dispõe nessa, o que eu preciso nessa ação declaratória? Eu preciso, então, ter documentos contemporâneos que convençam o magistrado que realmente aquela situação, aquela relação, ela existiu. E aí, então, ele vai efetivamente poder declarar aquele vínculo empregatício. O reclamante, o autor da ação, não poderá pedir o quê? Verbas indenizatórias, verbas salariais e tudo aquilo que ele deveria ter pleiteado dentro do prazo da legislação. Mas se o problema dele é ter o reconhecido vínculo, é ter declarado o vínculo, essa já é uma oportunidade que então o segurado, né, o autor desta ação, ele poderá ficar tranquilo. Mas aí, lembrando, eu preciso ter prova documental, contemporânea, para convencimento do juiz, e essa ação, pelo menos até onde eu pesquisei, ela não tem nenhum problema com a Previdência Social, a menos que você, de fato, não tenha aí a documentação que convença a documentação contemporânea, certo? E um outro ponto que eu também quero colocar com os colegas, ainda pensando na hipótese de não ter sido proposta uma ação trabalhista, é a seguinte, Elaine. Quando a gente faz a leitura do artigo 10, inciso 1 da Instrução Normativa, esse artigo é aquele que elenca quais são os documentos que eu vou utilizar para reconhecimento de vínculo empregatício. Então, eu tenho carteira de trabalho, recibos de férias 13º, né, extrato do fundo de garantia, eu tenho vários documentos listados ali. E aí fica uma perguntinha. Eu preciso, sim, entrar com uma ação trabalhista?
E aí você pode imaginar que sempre eu tenho que entrar com uma ação trabalhista para fins previdenciários? Não. Se a documentação que o meu cliente tem, se ela está dentro desse rol que é exemplificativo do artigo 10, inciso 1 da Instrução Normativa, então eu poderei o quê? Eu poderei já pegar todos esses documentos e levar para o processo administrativo. Olha, tem um período aqui que não está na carteira, mas eu provo que eu trabalhei. Olha, está aqui um contrato que foi feito, mas não está assinado na carteira, mas foi feito um contrato. Olha, eu tenho os recibos todo mês que eu trabalhava para eles. Olha, eu tinha um crachá para entrar na empresa, então está aqui o meu crachá, onde era o meu acesso na empresa. Eu tenho as trocas de e-mails, onde as tarefas me eram atribuídas, onde eu prestava contas do meu serviço, relatórios enviados. Eu tenho aquelas fotos de fim de ano em que eu estou lá na empresa, todo mundo ali comemorando junto. Então, Elaine, muitas vezes o fato de não ter uma ação trabalhista é muito melhor do que o caso desse cliente que jogou 10 anos num acordo sem reconhecimento do vínculo. Então, vejam, eu ainda tenho duas saídas técnicas. Ou eu entro com uma declaratória para declarar aquele vínculo para fins previdenciários, ou então eu pego tudo que eu tenho e levo para o administrativo. Gente, travou. Oi. Oi, gente. Cadê vocês? Falem aí comigo. A Maura tá travando, mas eu não, né? Falem aí. Mas vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Aí. Sim. Voltou? Voltou. Tá. Então tá bom. Aí o pessoal está aqui comentando que travou novamente. Perguntaram se essa live se vai ficar disponibilizada, Helene, se ela estará gravada. Eu acredito que sim. Vai Tá, ficar, então tá? tá bom. Então, tá bom. Só para o pessoal se tranquilizar, não é? Mas é isso. Se der, inclusive, depois eu vou tentar disponibilizar ela no YouTube para vocês, porque é um assunto bem relevante. A do Gustavo Beirão, que é o presidente da Terceira Câmara de Julgamentos, ficou salva no YouTube, porque era um assunto que todo mundo também estava querendo saber. Tá lá no YouTube do Missão Advogada, eu postei hoje nos stories. Da Maura também eu vou tentar disponibilizar para vocês, porque essa questão de reclamatória trabalhista é um grande problema mesmo. Muitas pessoas ficam mandando direct o tempo inteiro para querer saber. E é um assunto muito relevante que eu vou tentar deixar salvo para vocês no YouTube também do Missão Advogada, tá? Então, não, tá ótimo. E a nossa missão realmente é essa, né, Elaine? É levar o dia a dia da advocacia, as experiências de cada um, para que a gente então possa. E eu enxergo, né, eu que falo muito de planejamento previdenciário, eu enxergo que a gente trazer uma sentença trabalhista, ela com certeza ela faz uma diferença muito grande. E não é só nos benefícios de aposentadoria, faz diferença até nos benefícios por incapacidade. Se eu tenho reconhecimento de nexo causal na Justiça do Trabalho, opa, isso muda até o contexto do benefício que eu estava recebendo, isso muda minhas garantias trabalhistas, previdenciárias, isso muda várias coisas, né? A gente sabe que tempo intercalado de benefício por acidente do trabalho, a gente sabe que benefício por incapacidade por acidente do trabalho, eu não preciso ter ele intercalado para que ele seja contado como tempo de contribuição. Então, aqui a gente pode dar, assim, várias vantagens das ações trabalhistas que a gente pode trazer. Então, olha, olha, doutora, o meu vínculo está anotado na carteira, mas eu lembro que entraram com uma ação coletiva porque a gente não recebia adicional de insalubridade. Opa, então pera lá, teve laudo técnico? Porque se teve laudo técnico, então eu posso eventualmente aproveitar aquilo. Não teve sim um laudo, e o nosso ambiente estava exposto a 104 decibel. Se a pessoa trabalhou durante 25 anos nessa condição, é aposentadoria especial, né? Se ela trabalhou menos tempo, de repente, somando com o que ela já tem, eu chego numa aposentadoria por tempo de contribuição muito boa. A doutora Isabel Cristina Barros, eu estou vendo aqui, ela é vice-presidente da comissão, da subseção de Itaquera, e ela é especialista em benefícios por incapacidade, né? E ela está aqui colocando o quanto que uma sentença trabalhista, ela altera nos benefícios por incapacidade. Então, vejam, hoje aqui eu estou um pouco limitada, né, até pelo nosso tempo, a falar só dos reflexos no planejamento previdenciário
onde o foco de todo mundo é só aposentadoria, mas eu posso levar isso, inclusive, para os benefícios por incapacidade. E posso ir além, Elane, numa sentença trabalhista, dependendo do que estava sendo discutido, eu consigo habilitar dependentes para pensão por morte. Se eu estou discutindo benefício, né, se eu estou discutindo um vínculo empregatício e, de repente, ali o autor ele faleceu e aí o benefício não foi entregue porque não tinha qualidade de segurado. Então, vejam quantos impactos eu tenho de um processo trabalhista procedente, de um processo trabalhista muito bem fundamentado. Então, eu posso ter ali vantagens nas aposentadorias por tempo de contribuição, na aposentadoria especial, nos benefícios por incapacidade, no benefício de pensão por morte, eu posso ter reflexos na revisão do valor do benefício que já estava sendo pago. Então, o meu cliente, ele recebeu a sua aposentadoria, tá ok, e aí depois ele vem. Até uma outra pergunta para a gente fazer por cliente quando ele vem para nós. Doutora, dá para revisar meu benefício? Eu estou ganhando X de aposentadoria, mas eu acho que tem alguma coisa errada. Também vamos incluir na nossa entrevista. O senhor teve sentença trabalhista depois que o seu processo foi finalizado? Sim ou não? Porque dependendo do que foi discutido lá, eu também vou aumentar tempo de contribuição naquele processo administrativo. E, de repente, eu vou afastar fator previdenciário, porque ele vai estar naquela soma dos 85, 95 pontos. De repente, eu terei uma elevação, né, do salário de benefício e, por consequência, da renda mensal inicial. Então, eu tenho, assim, impactos muito bacanas dentro do processo administrativo previdenciário por conta de um processo trabalhista. Posso ter um impacto negativo desse meu exemplo de 10 anos, né, de acordo sem reconhecimento de vínculo, mas isso, graças a Deus, não é comum, né? Não é tão comum a gente ver as pessoas abrindo mão de muito tempo, né, de carteira que não foi assinada. Mas é uma situação que ela pode acontecer sim, né, Helena? Aí não sei se você viu mais alguma pergunta dos colegas. Tem várias aqui, ó. Lá em cima tem várias. Se você já quiser responder, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar, porque tem muitas lá em cima. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho o nosso horário se encerra, né? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Ó, aqui tem uma pergunta, Maura. Segurada até 2003, rural. De 2007 até 2013, foi contratada pelo município. Tem todos os contra-cheques. Ela tem 60 anos. É viável ajuizar uma ação de reconhecimento de vínculo para pedir aposentadoria híbrida? Olha, se ela já tem, é aquilo que a gente colocou, se a documentação que essa cliente tem atende ao que está descrito na instrução normativa, artigo 10, inciso 1, e depois para cada tipo, porque aí a gente tem duas condições de segurado, né? Enquanto especial e depois talvez posso entender que aí como seletista do município. Eu entendo que se ela tem a documentação que supre aí a necessidade do servidor identificar, eu entendo que não há essa necessidade de você fazer a propositura, não. Você já acrescenta, né? Você já reúne todos esses documentos e instrui o seu processo administrativo. Aí você vai chamar a atenção, né, de se tratar de aposentadoria híbrida, todo aquele outro critério característico da aposentadoria híbrida. Mas se eu entender que a documentação que ela tem é uma documentação que supre, né, a análise do servidor, tanto do aspecto do segurado especial, quanto enquanto ela esteve ou esteve, na verdade, né, como servidora, né, ou empregada do município, eu entendo que sem nenhum problema. Eu também faço dessa forma aqui. Raramente eu instruo a uma reclamatória trabalhista. Quando você tem todos os documentos, não tem necessidade, né? Porque para a gente o efeito é um, para o trabalhista o efeito é outro. Então, cada um na sua esfera, né? A gente vai para o previdenciário com os documentos que a gente tem. E como a Maura bem colocou, às vezes a gente pode tentar ajuizar uma reclamatória trabalhista e acabar até mesmo prejudicando o cliente, o que não é o nosso intuito. Não, de jeito nenhum. E até a gente pode aproveitar, Elaine, a abertura que a instrução normativa dá.
outros documentos comprovam o vínculo. E já temos várias decisões em que eu posso dispensar uma reclamação trabalhista se a documentação não deixa nenhuma dúvida para o servidor ou até mesmo para o próprio juiz. Então, vai direto, né, já para o administrativo, né? Eu vi aqui uma outra pergunta, não deu tempo de ver o nome de quem, mas ela pergunta, a pessoa pergunta se tem o êxito em horas extras na Justiça do Trabalho, se isso vai impactar. Sim, a gente sabe pela Constituição Federal, artigo 202, se eu não estou enganada, parágrafo 1º, que os ganhos, 201, parágrafo 11, os ganhos habituais do empregado, eles refletem no salário de contribuição e no período básico de cálculo. Ok, então se eu tive, ao longo de uma ação judicial trabalhista, reconhecimento de hora extra é ganho habitual do empregado, então também vai entrar na composição ali no período básico de cálculo e poderei ter ali uma revisão do valor da renda mensal inicial que estava sendo paga, sem nenhum problema. Aí aqui o colega, a Márcia está perguntando, se a aposentadoria é anterior ao recolhimento do processo trabalhista, 10 anos após. Temos várias jurisprudências, temos vários julgados, doutora Márcia, nesse sentido de que também eu vou acolher, porque eu preciso preservar a parte mais fraca nessa relação, que é exatamente o trabalhador. Então, ele não pode ser penalizado por uma obrigação que lá atrás era do empregador, isso não pode não gerar efeito na esfera trabalhista, desculpa, na esfera previdenciária. Então, mesmo nessa situação aqui, o processo há de ser reaberto, há de ser revisto, e aí com toda a instrução que a gente conversou aqui, né, ao longo do nosso bate-papo, você vai ter o sucesso na revisão. Aliás, Elaine, se você me permitir, logo, logo no Legale a gente fará um curso sobre sentenças, né, judiciais aí, né, não só na trabalhista como nas outras esferas, que impactam no processo. Acho que travou de novo. Gente, voltou? Voltou. Então, volta a falar tudo de novo. Não, eu só acrescentei que no Legale, né, já já a gente vai editar, né, a gente vai apresentar para os nossos colegas um curso onde eu vou detalhar essas questões, né, das várias hipóteses de sentenças que impactam no direito previdenciário, e aí então a gente vai poder, assim, abordar com mais calma cada tipo de sentença, cada reflexo, cada saída técnica que a gente tem para cada situação. Então, hoje, infelizmente, a gente não consegue aí explorar, né, todas as questões, mas ficaremos, eu e você, à disposição pelo direct, sem nenhum problema, mas já já tem novidade no Legale em relação a esse tema, viu? Tem alguma previsão, Maura, de lançamento ou vocês ainda não sabem? Eu estou finalizando o material, né? E eu vou passar para o Edinho, então eu ainda não tenho a data, mas com certeza todo mundo vai ter acesso aí, né? Quem segue o Legale, quem segue a Missão Advogada, a Maura Feliciano, com certeza isso vai ser bem divulgado, viu, Elaine? Isso aí. Inclusive, gente, os cursos do Legale têm um preço bem acessível para todo mundo. E eu já fiz, eu acho que todos os cursos que a Maura ministrou lá no Legale eu fiz. E são muito bons, muito bons. Isso, inclusive, por isso, inclusive, ela está aqui nessa live de hoje, porque realmente a aula dela é muito boa, ela explica muito bem. A gente sai da aula sabendo tudo que ela se propôs a passar para a gente. Então, quem conhece sabe, né? Não preciso nem ficar fazendo muito merchan, porque a Maura realmente arrasa muito. Maura, olha, o Marcelo... Diga o lá. Marcelo está falando aqui a questão de pedido, reclamação trabalhista para solicitar o PPP. Você acha que é viável ou não? Então, eu penso o seguinte, Elaine, é viável até a página 2, né? É viável a depender de como a empresa ela vai realmente fornecer o seu PPP, porque infelizmente a gente vive no nosso meio com empresas que elas ainda não trabalham com LTCAT, elas não têm nenhum demonstrativo ambiental, então às vezes eu posso ter um tiro no pé com uma ação trabalhista para fornecimento de PPP, porque o que eu preciso? De um PPP que me diga que, de fato, o meu cliente ele esteve exposto a agentes nocivos à sua saúde. E a depender do tipo de empresa,
eu não terei essa resposta nesse PPP, né? Então, talvez, né, aí uma hipótese que você poderia trabalhar, mas com cautela, por conta agora da sucumbência que há na Justiça do Trabalho, se seria interessante eu propor uma ação para reconhecimento de ambiente insalubre, perigoso, nocivo, alguma coisa nesse sentido. Então, pedir um PPP na Justiça do Trabalho é esperar para ver o que virá, né? Porque se vier um laudo, um PPP, que não me demonstre absolutamente nada, o que eu posso fazer, não é verdade? Ó, acho que essa daqui você já respondeu, deixa eu ver. A Érica, ela está perguntando, quando a empresa emite um PPP equivocado, notifica a empresa? Sim, notifica, né? Dependendo aí do tipo de equívoco, é fácil corrigir no segundo, dependendo ali do tipo de informação que foi prestado, se ela não tem ali um LTCAT, um PPRA, algum daqueles demonstrativos ambientais, pode ser que nem o segundo não venha, né, com as informações que o meu cliente precisa, então talvez eu tenha que partir para provas emprestadas, talvez eu tenha que partir para uma justificação administrativa do que ficar esperando que esse PPP ele venha de acordo com aquilo que o cliente ele indica. E ela está aqui complementando, o problema é ruído. O ruído sempre teve laudo técnico, né? Não é de agora, o ruído é desde que o mundo é mundo, né? No previdenciário, sempre houve a necessidade de ter um laudo técnico ali comprovando qual é o decibel que o trabalhador esteve exposto. Então, se eu não tiver se a empresa não tem esse laudo técnico, então talvez o quê? Partir para um laudo individual, com autorização da empresa, com aquelas possibilidades que a própria instrução normativa permite que se faça, né, quando a empresa ela não tem laudo técnico, quando a empresa ela não forneceu um PPP, né? Aqui, Aí ó, o Marcelo vem de novo. aqui a Santos está falando. E quando há um acordo depois da sentença, o INSS recebe o recolhimento da empresa. Por ter esse recolhimento, é possível conseguir o benefício no Juizado Especial Federal? É possível até na via administrativa mesmo, né? Se houve uma ação trabalhista, teve um acordo, né? Mesmo depois da sentença, se a empresa, geralmente, se ela já informou no processo trabalhista que já houve o recolhimento previdenciário, é pegar as cópias, né, dessas guias que já foram pagas e levar para o administrativo, ou talvez até isso já esteja no CNIS do segurado. Então, eu não sei por que ela colocou a situação de se levo isso para o JEF, só se no administrativo eles também não reconheceram, aí você leva tudo para o JEF, mas aí eu parto do princípio de que isso já foi instruído, já foi, né, levado para o administrativo e então alguma coisa não deu certo lá. Tá? Então, vai levar para o JEF. Eu acredito, Maura, que deva ser por aquela questão que você disse, de fazer uma guia só do valor cheio e pagar, não fazer discriminado mês a mês. Então, eu acredito que o problema que ela deve ter relatado deve ser com relação a isso. Porque quando é nesse sentido, a gente realmente tem problemas. O INSS, muito provavelmente, ele não vai aceitar aquilo. Você precisa comprovar aquele pagamento mês a mês. E aí sim a gente tem a dificuldade, né? Como a Maura bem colocou, deve ser discriminado mês a mês. E quando é a guia no valor cheio, aí realmente a gente tem problemas. Aí você vê que são muitos detalhes que é trabalhista com previdenciário para resolver, né? Aqui, Maura, a última pergunta, porque senão não vai dar tempo da gente se despedir. A Marinho está falando aqui. E para acordos extrajudiciais sem homologação, como que fica a situação? Nossa, meu Deus do céu. Para acordos extrajudiciais, aí eu vou entender o seguinte, eu vou ter que analisar o conjunto de provas documentais, né? Então, eu entendo que, a depender de como esse acordo extrajudicial ele foi ali acordado entre as partes, se você tem ali um embasamento, né? Se você tem documentos contemporâneos, aí eu posso levar este como um dos documentos aptos a comprovar vínculo e então ficar lá no artigo 10, inciso 1, da Instrução Normativa número 77. Penso eu. Então, cuidado com esses acordos extrajudiciais para ver o que constou neste termo e para ver com base em que foi feito este acordo.
Gente, olha, então é isso. Não vai dar tempo da Maura responder mais, porque senão o Instagram vai ser mal educado e fechar na nossa cara. Não vai dar nem tempo de a gente falar um tchau para vocês. Maura, mais uma vez eu quero te agradecer por ter vindo aqui no meu perfil. A live foi incrível, foi realmente um show de aula pra gente. Muitas coisas foram respondidas nessa live. Tenho certeza que todo mundo que ficou aí com a gente vai poder aproveitar muito todas as dicas na sua advocacia previdenciária. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar direct para mim, para a Maura. Sigam a Maura, inclusive, maura.feliciano. Não é isso, Maura? Isso mesmo. Sigam a Elaine, né? Missão Advogada, para quem não me segue, para quem está aqui só por causa da Maura, viu? Me sigam também, Missão Advogada. E façam esse curso assim que lançar lá no Legale, viu? Será breve, né? Com certeza foi um prazer para mim, Elaine. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. E um beijo para todo mundo. A gente está aí à disposição de todos, tá bom? Gente, beijo para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.